eu queria te dar as boas-vindas e agradecer, Brenda, você por essa parceria constante que nós temos, que você está sempre presente com o projeto, né? Festival de Arte Contemporânea Psicopoético, sempre propondo ações, sempre fazendo acontecer, tanto aqui em Montes Claros, quanto aí em Belo Horizonte, quanto Brasília, São Paulo, essa presença constante, esse compromisso que você tem com toda essa cena poética universal. É bacana a gente estar ombreado, estarmos juntos, né? Eu te desejo um bom trabalho, que a oficina transcorra melhor do que inclusive dessa proposta da oficina, é um dos assuntos mais interessantes, mais palpitantes das experiências da poesia no mundo, a poesia sonora. Temos amigos queridos que viraram área, né? Você já trabalhando no seu mestrado da poesia sonora, e a gente juntos batendo testa como tem que ser. E agora eu desejo um bom trabalho em nome do nosso psicopoético, né? Estamos aí com o companheiro Enio, com o companheiro Vitão, o Vitor, também a Maíra. Maria Delboni. Maíra Deboni? Maria. Maria Delboni. Então, beijos e abraços blues e sigamos juntos. Um ótimo trabalho. Estamos obrigados. Até dia 12 e depois também. Bom dia, Haroldo. Para o seu dia, aniversário, né, desse coordenador, líder do Psicopoético, eu hoje separei para essa oficina de poesia sonora um vídeo que eu resgatei de 2007, quando eu participei do ePoetry, em dois momentos, né? Eu participei do ePoetry, fiz uma apresentação em Paris, e gostaria de deixar um trecho para você, já para incendiar esse momento aqui. Desejos. O Eroa minha Desejos. Desejos. Vivemos os grandes amores de duas maneiras. Quando a presença é inevitável e quando falamos sobre Desejos. desejos para se fazer história. Desejos. Desejos. Antes, em algum lugar. Desejos. Silêncio. Se sem Silence. Silence. som Silence. antes. Deixando esse trechinho para vocês, para a gente começar essa oficina. Obrigada mesmo pela presença. Vai ser um momento aqui da gente partilhar, né? Oficina, trocas. Esse momento aí do ePoetry, foi feito um trabalho que chamava Poemachine, e é a ideia de uma máquina de poemas. Foi um trabalho feito junto com o Hilton Azevedo, que eu fiz junto com ele, e também uma artista visual, Varlese, que fez um trabalho também, que é o Atami, que era um vídeo, e a gente foi fazendo em camadas. A parte que eu fiz de trabalho teve relação com a poesia sonora. A poesia sonora tem um trabalho muito diversificado sobre poesia sonora, porque a poesia sonora pode ser tanto um trabalho, por exemplo, até de um canto indígena, pode ser considerado muitas vezes um prelúdio assim da poesia sonora. E nesse momento estou compartilhando com vocês. O Haroldo parece que não está escutando. Vocês estão me escutando? Se tiverem, fazem assim, ótimo. E nesse momento eu queria colocar esse trabalho para vocês verem o que é um processo também de desconstrução da palavra. O Psicopoético esse ano, né, tem o lema, né, do antiverbo.
E o que é esse antiverbo? O que está nessa proto-linguagem, né? O que está antes ainda da gente verbalizar as coisas? A poética é esse processo, né? Esse processo que está desde a respiração, desde os grunhidos, né? Quando a criança ainda não consegue expressar as palavras. Mas ali, de alguma forma, ela já está começando a mostrar os sentimentos dela, mostrar aqueles sentidos para ela. Como? Expressando, blá, 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 dessa forma. Blá, blá, e a gente costuma entender pelo contexto, pela situação ali que está presente. E a poesia sonora trabalha muito isso, e trabalha também um pouco da supressão da linguagem, a sobreposição. Ela pode usar palavras poéticas mesmo, assim, as palavras, mesmo que elas não sejam todas fragmentadas, sim, mas ela não é simplesmente oralizar uma poesia. Ela tem um trabalho ali de camadas, de sobreposição, de trabalhar com a sonoridade, que o som é mais importante do que as palavras na poesia sonora. É nesse sentido. E a gente tem uma oportunidade aqui de aprender também com mais exemplos, e depois a gente pode ir para uma prática aí também, porque aqui a gente está numa roda com poetas, e ter essa experiência também de fazer essa prática junto. Como Haroldo comentou aí, Poesia Sonora é esse livro que eu publiquei também, né? História de Desdobramentos de uma Vanguarda Poética, que foi uma conclusão do meu mestrado no UFMG, e hoje eu estudo essa poética ainda da poesia sonora, mas desdobrando para a hipermídia. Esse trabalho que vocês viram logo no início do ePoetry, ele tem um desdobramento para a hipermídia. Por quê? Tem ali o poema sonoro, que eu vou ali oralizando no momento da apresentação, né? Mas tem também um vídeo, tem uma performance sendo colocada ali, então ele é feito num contexto ali de mais de uma linguagem. Eu estudo hoje muito mais a interação dessas outras linguagens. Então, a poesia sonora, mas já desdobrando para esses trabalhos. Então, eu gostaria de colocar mais um exemplo aqui para vocês, um exemplo, aí tá, do Atami, do vídeo, só para a gente concluir esse outro trabalho aqui. Estou triste. A história que tanto ensinou-me deu cabo de nós. Ontem estávamos sozinhos e não era coincidência. A arte que tanto indagamos e nos ferimos não representava nada. Era silêncio que fizemos juntos. Só cabe a nós. Amei-te muito, e foi a performance mais difícil de toda a minha vida estar ao teu lado ontem. Contou-me um dia que o artista tem 10 anos e que eu estava apenas no terceiro. Não sei em que ano encontro-me agora, mas sinto tua falta. Fiquei muito tempo com uma pintura sua, e quando devolvi, você falou que podia jogar fora. Retomei a minha pintura. Ali estava o meu caminho. Compreendi-te tanto que você passou a ser parte da minha história. Silêncio. Leia, Kate. Ouça, Kate. Você disse. Esse vídeo, Atami, ele faz uma referência a um músico, John Cage. John Cage teve uma influência muito grande para tanto experimentações sonoras diversas. Ele fez um experimento uma vez, no meio de um concerto, ele era músico, pianista, e no meio do concerto, de repente, começou aqueles ruídos das ruas, e aí ele, de repente, parou, e todo mundo começou a... E, de repente, ele estava gravando tudo isso. Por quê? Toda aquela interação, ele queria escutar o som do público, escutar o som da rua, mostrar que isso tudo tem uma poética que depois também pode ser considerada como paisagem sonora. A gente tem esse termo que chama paisagem sonora, né, para esses ruídos que compõem e que significam muita coisa para o nosso cotidiano.
E John Cage, então, nesse vídeo também está assim, ouça John Cage, para perceber essa pista que ele deixou, né? E num outro concerto, ele provocou também da seguinte forma, ele pegou um rádio e ficou sintonizando no meio do palco. Era o quê? Era uma forma de mostrar que aqueles ruídos, aquelas interferências, elas podiam também ter um significado para a linguagem, um sentido. E hoje, né, a gente tem mais estudos sobre isso, com essa relação da paisagem sonora, que foi um termo cunhado por Murray Schafer, que é um músico também, mas essa linguagem da poesia sonora, ela não é, vamos dizer que ela é um caminho aí entre música e poesia. Ela não é nem a poesia oralizada, simplesmente, e nem a música ou antimúsica, já que a gente está falando de antiverbo, né, no psico poético, tem essa antimúsica também, que é essa questão de quando é uma linguagem primordial, primária, né, preliminar ali, e a partir dali vai se tendo significado. Mas para chegar a isso, a gente vai mergulhando. Muitas vezes, a partir de um poema escrito, a gente pode desmembrar ele também e criar um poema sonoro. Eu queria mostrar para vocês, porque isso ajuda na prática, para vocês conhecerem também e depois praticarem. Eu fiz um livro que chama Tsunâmica, e o trabalho do livro Tsunâmica, ele está também com alguns poemas sonoros no SoundCloud, Brenda Marques Pena. E eu fiz de que forma? Não simplesmente oralizei o poema, né? Então, por exemplo, você tem o poema aqui, formato de poema mesmo. Eu juntei com outras artistas e a gente foi para um estúdio e resolveu fazer um trabalho em cima do Tsunâmica. Isso é o que Aqui acontece temos as artistas que participaram, tentando exibir aqui. Aqui temos. Então, eu, Bilá Bernardes, Thelma, que é do Rio de Janeiro, e temos aqui Débora Coimbra. Então, nós nos juntamos e fizemos, então, esse trabalho, e eu vou colocar para vocês escutarem. La palabra llovió con ímpetu hoy, junto con la fuerte lluvia. Inundaciones de voces en las calles iluminadas de libertad. Desbordando en mi ser gotas poéticas, sabor de lluvia, sabor de uva, con rayos solares provocando una ola fuerte y caliente. Y en esta hora ya condensada, se volvió tormenta en mi vientre, se embarazó de sentidos con mucho valor. Solo sé que no hay forma de contener esta lluvia y desarrollo versos como una cantante solo por las aceras, sin parar, aunque a alguien no le guste, empiece a remotear, caminando solitário, destellando raios em um dulce parpadear. El asir poético suelta su lirismo en sus hojas besadas, los cielos de las bocas del mundo, sus llegadas. Y cuando el lago encuentra la luz, un arco se armará, coloreando la iris los amores que comienzan a florecer. Y cantaré versos hasta la última noche, se disipar por el azul, se dissipar. Eu fiz questão de colocar esse poema, que ele tem, né? Tem algumas coisas aí em espanhol, tem... Que aí, por exemplo, mesmo se a gente não entende o espanhol,
pela sonoridade, né, tudo isso faz uma significação em que o sonoro, ele é principal ali, não as palavras exatamente utilizadas, mas o sonoro. Se a gente tirasse todas as palavras e deixasse só essa paisagem sonora, ainda assim a gente ia ter uma significação poética que ia né, ajudar a gente a transpor para essa tempestade, essa criatividade, ia mostrar isso do poema. Vou ler ele em português para vocês verem, tá? A diferença, assim, se eu fosse só oralizar ele, era outra forma. Poética tempestiva. A palavra voltou com força hoje, junto com a chuva, enxurrada de dizeres nas ruas iluminadas de liberdade, alagando o meu ser com gotas poéticas sabor de uva. Quais raios solares provocaram essa onda de calor, que agora condensada se tornou uma tempestade, e deixou meu ventre prenhe de sentidos com valor? Apenas sei que essa chuva não aguarda que segure, e despejo versos como quem canta só pelas calçadas, sem parar, por mais que alguém não goste e murmure, devagar solitário, soltando raios e um doce lampejo. O fazer poético solta seu lirismo em folhas beijadas, por céus das bocas de um novo tempo que almejo. E quando a água encontra a luz, um arco irá se armar, colorindo as íris dos amores que começam a florescer, e cantarei versos até a nuvem derradeira se dissipar. Queria desafiar vocês, hein? Se cada um aí já sabe alguns versos próprios, tem um poeminha aí, tem algum escrito aí na mão, para o quê? Para desfragmentar esse processo. Depois vocês vão pensar o seguinte, vocês pegam isso, eu citei esse exemplo exatamente para vocês verem que na hora que ele virou um poema sonoro, ele se modificou completamente. Mas essas metáforas, a essência poética mesmo, ela permanece. Né? Então, assim, algumas palavras eu permaneci deixando no poema, outras não, outras às vezes você prefere suprimir e vocalizar elas de uma forma diferente, colocar algum som diferente, aí você fala assim, não sei manipular som, não vou no estúdio, não vou gravar dessa forma. É possível você fazer com vários elementos, por exemplo, sapato, palma, voz. E o corpo nosso é uma mídia primária. Então, assim, a gente tem como trabalhar a nossa caixa vocálica, os sons do corpo, né? Aqui você pode trabalhar, ó. Tem um grupo interessante que chama Barbatuques, que trabalha isso, né, da sonoridade do corpo, e vai fazendo, e vai tocando, né? Aqui, ó, o tanto de sonoridade que tem. Né? É muita sonoridade que tem no corpo. E a gente pode trabalhar isso, e sem medo, sabe, de soltar. É importante para, né, esse momento de fazer o poema sonoro, trabalhar a experimentação. O que significa? Você não acha que vai sair pronto alguma coisa assim imediatamente. Às vezes, você vai fazendo tentativas até ver algo interessante. Vai falar, não, esse eu acho que agora ficou interessante. Vou citar aqui mais um exemplo, que foi o projeto Vocalize, que eu fiz, né, convidada por Tchelo de Barros, mas que tem a parte da visualidade também, mas tem essa questão de trabalhar o poema sonoro. E a proposta desse trabalho de experimentação foi a gente, numa palavra apenas, numa frase, né? Uma frase poética, a vida em uma palavra, essa que foi a que eu fiz, né? A vida em uma palavra. E só com essa palavra, a vida é uma palavra, virou um poema sonoro totalmente desfragmentado, mas vou colocar aqui para vocês verem. Teve uma escrita, ou seja, você pode pegar uma forma de trabalhar isso também, né, de fazer esse embaralhamento das letras. É pegar uma palavra, por exemplo, amor.
né? Amor. Você pode ir trocando raro, entendeu? Pode alterar. A gente não tem no português o atrito das consoantes muito, né? Praticamente os dois R's, mas não tem ST, por exemplo, não tem um atrito de algumas línguas, por exemplo, o alemão, ele é uma língua que atrita muito. Atrito o quê? Uma consoante provoca atrito com a outra, né? Então, assim, essas palavras, esse tipo de sonoridade, a gente não tem no português, mas a gente tem no mundo, né? Se você vai pensar assim, não, eu quero falar sobre o ruído, e aí você pensa da serra. Você consegue falar da serra elétrica, né? Você consegue fazer isso com a boca? Consegue fazer um barulho de carro? Não consegue? Né? E aí, para isso, a gente tem que aprender a tritar. Então, você vai pensar isso, né? Muito mais R que os ST, são sonoridades que a gente não está acostumado a usar no português, mas que é muito interessante da gente usar. Por outro lado, o português tem uma coisa muito bacana também, que é o quê? As vogais, né? Muito abertas e esse sopro, esse ar. Então, por exemplo, nos trabalhos de poesia sonora que eu faço, principalmente com o Tsunami, que teve muito essa relação, de trabalhar essa questão do ar, né? A gente tem muita palavra vocalizada, né? Aberto. Essa é uma sonoridade do português muito forte e que diz muito para a gente, né? Diz do mar, às vezes, quando a gente pode falar. Pode lembrar de uma brisa, né? Ou a mesma chuva, né? Quando a gente vai fazer da chuva. Todos esses processos que a gente consegue fazer vocalizando, não precisa exatamente ter um estúdio para poder criar. Daqui a pouquinho é a vez de vocês criarem, mas vejam aqui um pouquinho essa experiência que eu estou compartilhando com vocês, da vida é uma palavra. Então, esse projeto Vocalize. Brenda. Um minuto. Pode falar, Vitor. Desculpe interromper, só para saber se está acontecendo só comigo. O primeiro vídeo que você passou, por exemplo, ele não apareceu aqui na tela. Está aparecendo para todo mundo? Eu não sei se é porque eu estou pelo celular, eu estou sem computador agora. Eu vou colocar aqui, aí depois vocês me falam se está aparecendo, por favor, tá? Ou se vocês estão escutando o áudio. Por favor, tá bom? Beleza. Coloca. Chegante citrus, pevolte machete, bigalmeha, volte de brownie, to la cream bigam brown de la group. Pico foste la Susan Sichem Pite Zurten Shumbi, Ventule Shavena Shunchale Bozin to Gemziza Blentinit Luskave from Tuvenvici Fa Chris Puji Fauci Ganjo Mi plova fi cring Tila Telse Vitrans Nitron de bis fila ganske speed neutral tu chavude la grumpenusita si tu constabulamos secundum vite lente.
Esse foi a arte em uma palavra. Agora sim, a vida em uma palavra, que eu participo, e aí depois a gente vai seguir para uma prática também. Vigletu gache babli kri sem Priblenho golicre punala zegublezinpa chetem vos ochucrevungo bicle nhase chungeter com libetran funhagudrem bateni já jungachina brevlezen cocum chulin jupetrincum Bavrala se vatvus cosim benyuganin gutelepi blezingo simbulangra fringomacra filingo simpaze ferenigabuafompas candanje cubavracoja nharuculim Alchombrumur, Cozimbalho, Bitecocrito, Letacur, Golchatro, Plentaginda. Conseguiram ouvir? Eu consegui ver a vida em uma palavra, aí apareceu. Beleza. Então, como vocês viram, ela foi um trabalho de embaralhamento mesmo da linguagem, né? Que é quase pegar uma protolinguagem, né? Quando a criança pode pensar nisso, né? Realmente, quando a criança está brincando ainda de misturar, ou alguém de alguma forma que a língua de repente deixar ela se libertar, né? E poder produzir outros sons. Por que não experimentar com sons? E a poesia sonora trabalha essa questão da experimentação com a linguagem. Isso que é importante ficar aqui nessa oficina para vocês aprenderem e experimentarem em casa, né? Provocarem. Quantas vezes a gente, quando, sei lá, vê o mar ou vê uma situação que a gente não consegue expressar com palavras exatamente, mas aquilo ali pode vir um som para a gente. Por exemplo, um som de uma guerra. Uma imagem que a gente vê, às vezes, uma situação que você fala assim, isso aqui já era um grito, isso não é exatamente, não dá para escrever uma poesia lírica, melódica dessa situação. Acho que isso aqui é um grito para mim. Ou pulsar, né? Eu trabalho muito essa questão da pulsação, porque não é só porque eu sou baterista, não. É porque a vida, né, gente, pulsa demais. O nosso corpo, ele está o tempo todo produzindo sons. Dentro da gente é um ruído assim, né? Tanto que quando, por exemplo, quando a mulher está grávida, o neném está lá dentro, o neném está escutando os ruídos da mãe também, né? As sonoridades ali todas. Então, quando nasce, ele está cheio dessa escuta das sonoridades. Então, ele percebe os ruídos, percebe os sons ao redor de uma forma muito mais sensível que a gente.
E depois a gente acostuma, né? Nesse tempo da pandemia, então, agora os cachorros estão latindo aqui, a gente ignora que os cachorros estão latindo muitas vezes. Ignora os ruídos, ok, o Enio está com um neto em casa, a Maria Delboni também tem um neto, eu tenho uma criança em casa. Todos esses barulhos, né, esses sons, será que o que eles representam para a gente? Né? E como que a gente pode expressar isso de forma poética? Esse que é o desafio. Não sei se vocês querem fazer alguma experimentação aqui nesse momento com algo que vocês já tenham. Se vocês já têm um poema seus, que ainda não é um poema sonoro, como eu estou expressando aqui com vocês, mas vocês gostariam de tentar, experimentar, como que ele soaria se vocês pudessem trabalhar a sonoridade deles? Pode pegar uma palavra desse poema, pode pegar uma frase só que você queira destacar mais, mas de uma forma em que o som possa significar, até mesmo para alguém que não entende aquilo que você está falando, né? Mas que vai entender pela sonoridade. É um teste, é tentar. Né? Por exemplo, Amor Fumaça, que a gente até exibiu no canal da GEB de Minas Gerais, né? Foi um poema também que eu fiz de uma forma Amor Fumaça, hora vaga, vaga hora, na estação de trem, e quando eu fui transpor para uma sonoridade, um poema mais sonoro, aí eu já reforço outras coisas, né? Trem, vago. Essas sonoridades, né? Que de alguma forma elas ficam, ela marca, né? É como se você, ao escutar, você fica com aquilo na sua memória, né? Aquelas imagens sonoras, aquela paisagem sonora naquilo que você está produzindo. A gente pode partir para a experimentação. Enio quer tentar, Maria Delboni, Vitor. É a hora de experimentar. A oficina é para isso, gente, para se jogar. Eu estou tentando imaginar alguma coisa aqui que poderia sair isso, mas se a vida é uma palavra, eu acho uma coisa muito interessante, porque me fez pensar numa coisa, assim, que parece que é quase uma língua nova ali, quando você está somente falando, né? Remete a algumas línguas também, mas nenhuma em específico ao mesmo tempo. Eu fiquei pensando nisso, porque na sua entonação, na sua expressão silábica, vamos dizer assim, não sei se dá para pôr dessa forma, ao decorrer do vídeo, é como se começasse a dar para entender um pouco o que você está querendo dizer. E aí eu fiquei pensando nisso, de quando será que a linguagem ela passa a se tornar um entendimento, né? Assim, qual é um grande conjunto de fatores ou existe um fio condutor que faz a gente ter essa percepção de entendimento, sabe? Porque isso me remeteu a esse vídeo, me trouxe isso, achei bacana demais por isso, que quase que dá para inaugurar uma nova linguagem através de uma experimentação sonora, poética, né? Mas eu ainda não imaginei nada meu ainda não, tô só colocando um parêntese aqui. Vitor, nessas experimentações, foi muito legal você destacar isso, porque nessas experimentações teve, por exemplo, os russos, pergunta para os russos, né, combina com eles. Os russos fizeram várias experimentações em um grupo, né, de poetas da Rússia, inclusive criaram um alfabeto que eles chamaram de Sônia, porque esse soar, né, Sônia, de alguma forma, foi meio rebatizado por poetas sonoros dessa forma. E ele era um alfabeto de como que uma vogal ou uma consoante com outra consoante podiam atritar para fazer todos os sons do mundo. É uma experiência interessante. E isso é algo que pode ser criado. Vamos supor, a gente vai fazer aqui um alfabeto do psil e criar uma linguagem. Isso faz parte da experimentação, né, da linguagem. E ele traz coisas interessantes, criativas e poéticas para a gente. Realmente é um trabalho de invenção de linguagens. É por aí mesmo, Vitor. Já pegou o espírito. Eu achei interessante, inclusive eu
eu vi esse trabalho, né, do cello, né, quando foi apresentado, e assim, eu tinha curiosidade com relação a essa questão da poesia sonora. A poesia sonora e poesia visual, eu tinha muita curiosidade. E eu acho que esse trabalho que vocês estão fazendo, Brenda, você e o cello, por exemplo, assim, me abriu muito para essa questão. Esse A Vida é uma Palavra, por exemplo, é um negócio muito louco, muito interessante, porque ele não tem eu vejo assim que ele não tem um formato, né, ele não tem uma narrativa específica, mas com a sonoridade aí você vai criando ali a temática, né? Se você ouve isso várias vezes, toda vez que você ouve assim, então você cria uma temática, uma narrativa, né, você visualiza coisas, né, que uma hora você vê, outra hora você não vê. Eu acho muito interessante essa questão da poesia sonora. Isso. E pode experimentar, Enio. Você que é um poeta também de palco, né, que gosta de ir para o palco, que tem o violão, pode pensar no violão nesse caso, não como um poeta trovador, né, que às vezes vai tocando e cantando melodicamente, mas de pensar no violão como esse instrumento que ele, de alguma forma, ele pode ser percussivo também, porque dá para você fazer sonoridades percussivas com ele. Dá para trabalhar o quê? Às vezes, uma distoante ali, né, no próprio violão, uma nota ali fora, ali no meio, mas que aquilo ali vai provocar, ó, isso aqui que não está legal, né? Você pode, por exemplo, você trabalha poema político. Às vezes você quer estar lá, tocando uma música, não sei o quê, de repente você solta uma nota errada, assim, mas muito de propósito, sabe? Mais forte, marcante, ali no meio. Aí é aquilo ali, né? Tipo, é isso que acontece quando a política desanda, por exemplo, ou quando as pessoas desandam com as coisas. Isso é um significado ali, né? Forte. Aquela nota ali vai marcar, porque ela está saindo ali daquela melodia de alguma forma, e ela está provocando. É um insight ali de criação que as pessoas falam assim: que coisa é essa? Né? E isso tem um caráter de vanguarda no sentido que ele leva a pessoa para um outro lugar. E eu acho que a poética, em geral, ela tem esse propósito, assim, de alguma forma, de levar a gente a perceber o mundo de outra forma. Aguçar a percepção da gente, né? E a poesia sonora trabalha muito essa questão da percepção, experimentação da linguagem, e como ela pode... A linguagem ela pode ser fragmentada virando outra coisa, e desfragmentada também, né? Você pode tanto fragmentar, ou seja, às vezes um poema muito grande, você de repente pegou uma palavra, aquela palavra ali, você fala assim, não, eu quero trabalhar essa palavra, e trabalha ela. Por exemplo, né? Você falou do cello, ele até fez um poema que chama Sobre Política, e ele vai trabalhando essa coisa, titica, política, titica, né? Que tinha a ver com isso mesmo, né? Como que você, numa palavra só, política, você, no som dela, pô, titica, entendeu? Daí você já falou tudo. Ou, por exemplo, a sonoridade dos pássaros, às vezes, remetem a gente a alguma coisa. O próprio... Eu fiz um poema sonoro, né, por um movimento que chamava Poetas pela Paz da Poesia, que o cerne dele, né, tinha outras coisas, mas o cerne dele era o quê? Zap, 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 zap. Sussurra e busca o mosquito da paz. É isso, eu trabalhei um pouquinho a palavra paz e reverti ela como zap, 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 e dava o som do mosquito, de um bichinho, de uma coisa. Ou seja, será que esse bichinho pode picar a gente, o bichinho da paz? Esse que era o sentido. Mas quando a gente escuta só zap, 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 ele provoca, às vezes, um pouco uma inquietude, mas também uma busca,
aquela busca, né? Ué, o que está querendo? O que está buscando? Paz. Nesse sentido. A Regina também entrou, mas eu acho que ela não conectou todos os dispositivos dela, se não abriu o vídeo. Regina, se você... Aí, agora eu acho que ela está ouvindo, pelo menos. Não, eu estava te ouvindo. Regina, bem-vinda. Bom dia para todos, desculpa o atraso, só vi agora. Bom dia. Essa oficina, né, ela está no momento agora que a gente está de trocas já está no momento das trocas. Estou falando sobre poesia sonora e o quanto que é possível trabalhar tanto com a fragmentação da linguagem, né? Eu estava explicando, né, sobre como eu fiz um poema sonoro que simplesmente trabalhava a palavra paz. Aí, e no movimento de trabalhar a paz, eu queria trabalhar essa questão de como que é o movimento da paz, como que é essa busca nossa pela paz. E eu pensei num bichinho, num mosquito. Será que se a paz fosse um mosquito que precisasse picar a gente, né? Aí, zap, 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 zap. Esse zumbido do mosquito da paz, né? Que pudesse contagiar a gente de alguma forma, né? Picar e talvez transmitir esse vírus da paz, né? Que é essa modificação que a gente precisa, às vezes, né? Para produzir esses outros sentidos, caminhar de outras formas também. Maria Delboni, só vez de colocar suas provocações também. Vamos lá, vamos tentar alguma coisa aí, de repente pode sair. Vamos lá. Corpo que cola, plá, 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 sola, só, rola, ró, ró, embola, lá, cai, cá, e vai, e pronto. O que você achou? Achei muito interessante, Maria Delboni. Ele realmente trabalha, né? A gente vai para sonoridades e com isso vai criando essas imagens, né, na cabeça. A gente já fica imaginando, nossa, tá caindo daquela agonia. Meu Deus, pega esse corpo, tá rolando, tá caindo. Dá esse sentido. Parabéns, assim, já experimentando. Regina, eu sei que você chegou agora, mas também a Regina, no museu, né, no MUNAP, Museu Nacional da Poesia, que ela coordena há tanto tempo, ela viu várias experiências. E com certeza pode compartilhar com a gente um pouquinho, não sei se você está com vídeo, mas pode compartilhar por áudio, não há problema. Se você percebeu essas outras experiências também, você teve um trabalho, inclusive, com o Vilmar Silva, né? Francesco Napoli também, chegaram a fazer um espetáculo, né, juntos e tudo, que trabalhava um pouco essas linguagens de experimentação, e entre elas a poesia sonora também, não é isso, Regina? Então, eu aprendi muito com... primeiramente, parabéns aí pelo Zap e pela Maria Delboni também, que foi lindo o poema. Adorei. Que bom. A poesia me move, me chama. Na hora que eu bati o olho lá no grupo, que eu vi, opa, negócio de poesia sonora, e eu gosto da poesia sonora. Então, eu fiz um trabalho com o Francesco e o Vilmar, apresentamos no Palácio das Artes e no Sesc Paládio, né, o Neonão, que era poesia sonora, né? Então, eu não tenho como repetir, porque é uma coisa muito particular deles mesmo, muito bem feito, um trabalho maravilhoso, super indico ver. Deve ter algum vídeo, alguma coisa gravada por aí, acho que até no canal do MUNAP no YouTube, que é um canal que está lá abandonado, mas tem alguma coisa daquela época, acho que foi 2013, 12, 11, 2010, que a gente fez aquele verão arte contemporânea, né, no Palácio das Artes, foi poesia
sei se poesia hoje, poesia, alguma coisa, né? Assim, que vieram muitos poetas, tinha portuguesia também, que tinham muitos poetas que trabalham com poesia visual, poesia sonora. Tem aquele português também, que eu esqueci o nome, que... Ai, deixa eu ver se eu lembro. Que fazia uma coisa sonora muito interessante. Ah, mas não consigo, teria que pesquisar aqui de cabeça, se eu não lembro. Eu não sei se não é o Américo Rodrigues, né? Porque tem um poeta sonoro muito interessante que chama Américo Rodrigues, que já participou uma vez no Festival de Poesia Sonora Internacional de Poesia Sonora que teve em Belo Horizonte em 2000. Mas talvez não seja ele, né? Não, 2000 eu não estava tão ativa aí na poesia. Aliás, eu morava em Curitiba nessa época. Regina, é o Cunha de Leira dela? Oi? É o Cunha de Leira dela? Não. Eu acho que é André. Você lembra dele, Brenda? André. Sim, eu acho que ele chegou a participar de um Belô Poético, não é isso? Eu acho que sim. Tem algum, acho que eram até 2. Mas então, acho muito legal a poesia sonora. Eu mesmo acho que eu nunca, embora tendo uma experiência assim como ouvinte, como até diretora, porque eu não dirigi as cenas deles e todo o espetáculo, mas nunca me atrevi muito não, porque eu sou muito tímida para estar assim, né? Mas eu tenho alguns poemas que assim, eu posso ler numa tentativa assim, de fazer algum... Espera só um minuto. Ótimo, eu acho que é isso, não perder o medo da experiência, tem que se jogar. Me provocando, quem sabe, né? Sai da caixa. Sai. E é algo que é legal trabalhar isso, né? Trocar as palavras, às vezes realçar algumas questões da palavra que te provocam um sentido diferente. É esse o processo, né? Então, tem um aqui que eu escrevi quando eu morava em Curitiba, eu publiquei nesse Passos Partidos, um livro que saiu com uma coletânea de poemas meus de vários anos. Esse livro foi lançado em 2012. E é um poema que eu ficava repetindo muito em casa. Eu vou ler porque realmente eu não decoro. Mas na época eu ficava repetindo de qualquer jeito dentro de casa e o povo rindo de mim. Mas é assim, eu acho que esse é o mais musical. Assim. Olhar, olho, olho. Olhar de dentro. Olhar de fora. Olhar, olho, olho. Olhar para dentro. Olhar para fora. Olhar, olho, olho. Olhar com olho. Olhar com alma. Olhar, olho, olho. Olhar sem olho. Olhar sem alma. Olhar, olho, olho. Olhar de gato. Olhar de chuva. Olhar, olho, olho. Olhar para gato. Olhar para chuva. Não é esse? Obrigada. Fiquei bem nervosa, mas eu consegui. Pegando esse exemplo da Regina, né, que ela vai trabalhando essa questão do olho. Esse trabalho da Regina, ele tem um trabalho de camadas, né, que é possível fazer sonoridades ali por camadas, recriar, às vezes chamar um músico junto para poder fazer, ou mesmo levar, se for para apresentar numa apresentação ao vivo, para gravação de um vídeo também, né, a gente está nesse momento ainda super de vídeos. Talvez fazer essas coisas dos barulhos, talvez, por exemplo, se é o olho do gato, se é um olho do gato, será que seria um olho, né? Não sei, talvez criar cenas, né? Misturar cenas mesmo de olho, vários olhos, visualidades, né? Exatamente. Barulhos de chuva, dá para fazer um super vídeo aí. Quer fazer comigo? Ótimo, e aí bora. E aí dá para trabalhar essas experimentações, né? O interessante é isso. Eu estou no percurso agora no doutorado, trabalhando muito a poesia sonora em relação também a essas outras linguagens. E a linguagem visual, ela está, assim, ainda mais hoje no vídeo, né, gente? Ela está mergulhada, assim.
E nessas camadas, né, da poesia sonora, a gente pensar a poesia verbo visual, que já estava nessas tentativas, desse movimento, né, de pegar a música, as artes plásticas, a poesia, né, escrita mesmo, como que a gente trabalha isso, como que oraliza diferente, como que vai provocando a gente para um outro caminho, né? Eu queria apresentar para vocês um outro vídeo, um poeta para vocês conhecerem. Ele é um outro pesquisador também, poeta e pesquisador de poesia sonora, chama Márcio André. Ele. O André é o Márcio André. Márcio André, exatamente. Eu falei assim, é André? Não, é Márcio André. Então, eu consegui pegar o vídeo aqui para vocês conhecerem. Realmente, ele é uma referência de poesia sonora e tem trabalhado esse percurso de uma forma bem interessante. Vocês vão ver um pouquinho. Aí, mais uma provocação, né? Interessante. Tá vendo que o trabalho do Márcio André, ele escolheu usar as palavras sendo projetadas e trabalhando ali, né? Ele está com vários papéis sobre a mesa, como se fossem partituras ali que ele vai interpretando durante o processo de performance dele. E o tempo todo, a sonoridade, ela sobrepõe, né, de alguma forma. Você pode olhar ali as palavras, mas você está indo pelas sonoridades ali, né? Aquilo ali vai significando algo para você, vai criando outras imagens, vai trabalhando realmente essa poética dessa forma. Não sei se o Enio quer experimentar alguma coisa. Enio ia experimentar alguma coisa também, não é, Enio? Oficina para se jogar. Hoje não. Eu estou só aprendendo primeiro. Não, fiquei tão assim, empolgado com o negócio, a gente deixa aprender. Oficina inclusive, para se jogar. eu não vou poder ficar mais, que eu tenho um compromisso, daqui a pouco eu estou saindo, tá? Tá.
Mas, assim, tô muito feliz, assim, tá muito legal. Parabéns pelo trabalho, tá muito bom. Espero que provoque vocês bastante. A primeira vez que eu tive contato com poesia sonora foi através do Marcelo Dolabella. Foi nesse Festival Internacional de Poesia Sonora e ele me disse assim, um pouco antes, né? Ah, Brenda, gostaria que a gente fizesse umas experimentações no palco. Vai ter um festival de poesia sonora, você é baterista também, por que você não leva a bateria, leva uma outra coisa? Aí eu lembro que eu levei um berimbau, a bateria, levei umas coisas e falei assim, vou perceber isso aqui, né? Como é que é? E eu me joguei, né, para poder aprender aquele processo, e a gente foi fazendo as experimentações com sonoras no palco. E eu lembro que eu peguei alguma coisa do berimbau também, né, para trazer essa brasilidade, essa questão que eu achava ali que naquele momento era interessante, e fui fazendo esse trabalho de conhecer a poesia sonora. A poesia sonora não há jeito de você criar sem você ir para a experimentação, porque ela exige essa quebra, né, de alguns preceitos que a gente, às vezes, ou como poeta, ou como né, simplesmente falantes do português, letrados no português, a gente acaba aprendendo de um jeito e depois acha que não tem outro jeito de fazer, né? E tem outras línguas, e tem outros sons no mundo. Eu gosto muito de um trabalho que o Murray Chafé, que criou o termo paisagem sonora, coloca, porque ele botava os alunos dele para experimentar realmente com sons, e a experimentação com sons parte do ouvido também, né? Da gente perceber esses sons do mundo. A gente, o tempo todo, né? A gente não percebe que está tendo esse som, não percebe que está tendo a respiração, não para escutar a respiração, não para ouvir. E aí, até pegando um pedaço, né, da Regina, que ela colocou olho, quem sabe olhar também para essa escuta, né? E da Maria Delboni, essa queda, né? Até que ponto a gente se joga mesmo para a queda, rola, deixa rolar, ver o que dá, cai ali, tem uns machucados às vezes, né? Mas aquelas marcas, elas provocam outras coisas na gente, né? Elas têm memória, elas vão provocando outras coisas. Vou exibir mais um trabalho aqui, que chama Palimpe Gesto, do Hilton Azevedo. Palimpe, a linguagem palímpica, né? É exatamente essa linguagem que você vai pegando e vai fazendo um pouco em camadas, criando, sobrepondo, e como que isso entra no gesto, isso pode ser colocado, né, palavras de sobreposição na imagem, no som, são sons que se sobrepõem também, criando, né, nuances diferentes. Acho interessante, muito interessante, trabalhando a questão das etnopoesia, né, poéticas dos indígenas, que tem algumas tribos indígenas, né, povos indígenas, que eles trabalham as canções, trabalham a poética em camadas também. Então, assim, tem a voz masculina, tem a voz feminina, tem o tipo do ruído, tem a voz gutural, que às vezes a gente não perdeu, não sabe como é que faz, né? Isso, e a gente não costuma fazer esse tipo de atrito na garganta, tem que treinar. Né, entre os dentes, né? Olha como esses exercícios levam a gente a colocar a língua, colocar a sonoridade, o nosso corpo a serviço dessa máquina de fazer poema, né, gente? Afinal, o nosso corpo também é uma máquina de fazer poema. Vou passar aqui do Palimpe Sexto, do Hilton Azevedo.
Não sei se vocês viram ali pelo vídeo, mas tem uma palavra ali, né? Assim, chuva densa que desperta. E é isso, né? Olha para você ver como ele vai criando uma espécie de partitura ali que vai se sobrepondo, as palavras se sobrepõem, mas aquele som ali, aquela sonoridade, ela fica, né? Ela provoca alguma coisa. Que vem a chuva para regiões de Montes Claros, né, Vitor, que vocês estão esperando. Enio, você queria falar mais alguma coisa? Porque eu sei que você já está na hora de ir também. Tá. Salve, então. Obrigada, gente, pela... Obrigado, então. Muito, muito bom participar desse momento, tá? Beleza. Bom trabalho para vocês. Obrigada, Enio. Então, gente, lembrando para vocês que gostaram desse workshop, ou às vezes não gostaram tanto, mas é que tem alguém que quer participar. Mas eu adorei, viu? O pouquinho que eu peguei. Não, eu queria mais. Pena que eu não cheguei cedo. A gente tem até 11 horas ainda para a gente fazer umas trocas. Eu separei outras coisas. Não sei como que está o horário para vocês, mas a gente ainda tem um pouquinho mais aqui. Então, porque isso que você mostrou me lembrou demais um grupo alemão, Fabrik. Eles fazem umas pesquisas sonoras e eles têm um galpão enorme, cheio de máquinas e tal, e eles levam galinha para o pato, e aí eles começam, sabe, barulho de máquina, de galinha cantando, né, como é que é? Cacarejando. E misturam um monte de sons, e eles fazem a apresentação ali mesmo, as pessoas vão chegando, mistura com o barulho da cadeira, e pessoas tossindo, eles fazem uma sobreposição sonora, assim, que eu adoro, eu sempre fico atrás deles, né? E isso acabou me lembrando de outras coisas que eu já fiz, que eu vou fazendo e nem presto atenção, né? Não vou classificando, assim. Uma vez me chamaram para fazer uma performance no sarau de poesia, e eu falei, ai, meu Deus, eu não decoro nada e tal, e eu queria fazer uma performance, mas uma coisa que... Eu acabei resolvendo, levei um tambor, e que a gente tinha, aqui, eu tenho ainda, do Coral Sebastião Viana, e fui com o poema da Saia na cabeça, que é um poema que eu escrevi em Ouro Preto, num desses festivais que eu participei, e que eu saía por Ouro Preto afora, com 3 saias vermelhas, e declamando esse poema, mas lendo, porque eu não memorizava. Aí eu falei, meu Deus, vamos tocar o tambor, mas o poema dá para ficar inventando, então foi ótimo, porque eu levei o tambor nesse dia, e fui batendo o tambor no meio do público, assim, não tão forte, né, dando umas batidas assim, e o poema é só assim, saia do lugar, saia gritando, saia correndo, saia, assim, não é a saia de vestir, né, mas é o verbo, né, sair, e aí eu fui, tudo que vinha na minha cabeça de saia do lugar, saia cantando, saia gritando, saia pulando, e fui inventando, e não parava de chover, ou assim, o poema ficou gigantesco. E todo mundo arredava as cadeiras, porque eu queria passar, saia da frente, e foi muito interativo, assim, foi bem legal esse dia. E foi a performance, né, e virou uma coisa, assim, um poema sonoro, porque uma hora gritava, uma hora falava baixo, sabe? Saia do cantinho, saia da caixinha, e eu fui fazendo várias tonalidades. Eu já nem lembrava que eu tinha feito isso. Eu acho que eu fiz muitas outras coisas que eu não classifiquei, né? Não coloquei no... Teve uma outra experiência que eu acho que é muito interessante também, que veio agora, né? O título é Moju Pezuia. Eu coloquei sílabas num saquinho, várias sílabas que vieram na minha cabeça. Escrevi num papelzinho, coloquei as sílabas no dobradinha, assim, para sortear, né, no saquinho, e fui pegando e anotando, pegando uma a uma e anotando, e fui formando palavras. Ora com 2 sílabas, 3 sílabas, 1 sílaba, e foi. E aí eu fui apresentar isso, né?
essa escrita de palavras que não existem. E isso acabou chegando no... Porque era dentro de um curso que eu estava fazendo, e finalizando, nós gravamos em cima da música Trenzinho Caipira, do Vila Lobos, gravamos o texto em cima dessa música, com uma soprano cantando, que ficou a coisa mais linda do mundo, sabe? Chegamos até a apresentar isso no público, na feira da Fospena. Isso tem muitos anos, nem lembro. Mas foi uma experiência linda, e esse trabalho está por aí, guardado em algum lugar. Então, tem umas coisas que eu gosto, isso me dá um contentamento, assim, eu gosto disso. Mas fiz pouco, confesso. E teve um registro em vídeo desse trabalho que você falou do Saia. Você chegou a fazer um registro em vídeo, Regina? Ai, eu tenho que ver com o pessoal. Eu não. Eu fui lá, fiz, não sei quem gravou, quem se gravou, não prestei atenção. Mas eu posso perguntar se tem esse vídeo, se existe. Deve existir alguma coisa, mas não deve ter sido assim, nada profissional, que se tiver alguma coisa muito de alguma parte. Mas eu vou perguntar. Engraçado, né? Como que a gente está... A gente está há pouco tempo nessa era que quase todo mundo tem um celular, até com uma gravação de boa qualidade, né? Que muita gente tem esse celular com boa qualidade, aí vai tendo essa proliferação de imagens, né? Mas tinha um tempo, né, recente, inclusive, que não tinha muito registro das coisas, né? Uma foto ou outra ali, e não tinha essa facilidade do registro em imagens, né, em vídeos e tudo. E quanta coisa se perdeu nas experiências. A gente precisa desses momentos aqui de oficina, de trocas, para a gente ir retomando essas experiências que ficam na nossa memória, elas precisam ser compartilhadas, porque elas geram outras possibilidades, né? Elas provocam o outro a fazer outro tipo de performance. Esse sentido, né? O saia. Olha como que dá para transpor o sentido de várias formas dessa palavra, e isso é muito interessante. Recordar essas memórias é bom. Tem que resgatar e sei lá, tantas possibilidades. Hoje todo mundo tem seu canal, tem sua TV, tem seu rádio, eu nem dou conta, não tenho nada, porque não dou conta. Não dou conta nem de postar no story, é coisa demais. É acompanhar os outros, ainda postar os seus, e ainda lá no baú pesquisar, buscar suas coisas. Eu falei, não, relaxa, deixa isso para lá, sabe? Porque eu estava ficando me pressionando, me cobrando isso, estava me fazendo mal. Eu tinha que andar nesse ritmo. Eu não sou assim, eu não sou apressada. Eu sou devagar. Eu funciono melhor assim, mais calma do que agitada, né? Então, eu parei eu quase não posto nada nas redes. Quase não apareço muito aí nos grupos, nas coisas, porque eu realmente não dou conta. Quando eu começo, não vou seguir, eu começo a ficar estressada, assim, me cansa muito. Muita imagem, muita informação, porque tudo entra para tudo enquanto é poros, assim, sabe? Eu absorvo muito, então acaba que não dá. Mas eu estou gostando aqui da oficina, de ter outra. Vamos fazer outra, quem sabe? O pessoal da GEB também queria, né? Que a gente fizesse outra de poesia sonora. A Maria Delboni caiu agora a conexão dela. Vitor, então, a gente vai até 11 horas, que é o horário da oficina, tá bom? E quero mostrar, porque eu acho que você não tinha chegado ainda, Regina, um trabalho esse trabalho é um projeto que chama Vocalize, que foi feito por várias pessoas, né? Mas quem organizou e, de alguma forma, fez essas provocações, o Tchelo de Barros convidou alguns poetas para poder trabalhar uma frase, assim, uma palavra. Por exemplo, eu trabalhei o mundo em Opa, tem mais um que chegou. Gabriela. Ei, Gabriela, bem-vinda. Qual que é o evento de hoje?
Então, Gabriela, bom dia. A gente está Bom fazendo dia. uma oficina sobre poesia sonora. Ela já está, assim, no momentinho dela já mais de desfecho, que a gente vai acabar 11 horas. Mas, de toda forma, ó, a Gabriela Mourão ela é muito criativa. Ela está sempre trabalhando textos de várias formas. E a gente Eu tenho escrito algumas poesias ultimamente. Que legal. Que legal. Ó, eu vou mostrar um trabalho agora aqui, Gabriela, e aí, quando eu acabar de mostrar, depois você vai perceber, eu estava colocando que é possível a gente trabalhar uma poética, né? Mesmo que a gente pegue uma palavra, às vezes, e vá desmembrando, a gente está trabalhando aqui sobre poesia sonora, e por exemplo, né, eu estava citando um exemplo de um poema simples que eu fiz com a palavra paz, e aí, de repente, eu zá, 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 rondo mosquito da paz. Encontrará alguém para transmitir o vírus da paz? Por aí, vou trabalhando em cima disso. E tem, por exemplo, a palavra Vênus, né, que significa deusa do amor, por exemplo. Uma vez eu trabalhei muito essa troca, né, Sunev, que seria esse lugar onde pudesse existir o amor, né? Então, eu trabalhei um pouco com essa linguagem de Vênus, Sunev, que dava essa nuance um pouco do amor, do sentido, um amor um pouco erótico também, esse processo. Agora, eu continuando a mostrar um trabalho que eu ia colocar aqui, faltou 2 vídeos da série Vocalize que eu queria colocar aqui para vocês, que a humanidade é uma palavra e o mundo é uma palavra. Eu tinha colocado aqui a vida em uma palavra, que é um que eu tinha feito, Regina. Ele está no meu canal também de YouTube, Brenda Marques Pena. Eu não vou repetir ele aqui, porque eu já fiz, e depois eu vou compartilhar com vocês também. No momento que o Vitor subir o vídeo para o Psil Poético, que essa oficina, depois ela vai ser colocada no canal do Psil Poético, aí eu compartilho também, vocês voltam e assistem. Vamos lá, então. Holy shit. Dalira tu ten coli mas chimbringue li reshu na lu poru né Chebi moclanzinhe gazetuli je seu tishu base tu tafuhan grapi lefu la lelum fatedin comble bruxa Gatrelezinho, gachumen, silem, buchinha. Buchinha, sergou pela fa, cotibafre. Sim, zaduzu, cavalo, checri, zimbó, gafantre negro. Gungal gagri, bechinta. Galezu, glixê, cabá. Nemblisse tiga, fu, chemi, gruda lisenha. Koda konye, han, belesi, mekove, brabrugashi. Bunyer, gra. Lude.
Luiz? Muito legal. E você vê que tem esse trabalho de direção também, né? Então, é uma série, esses são foram feitos 4 videoarte a partir deles. Inclusive esse, né, videoarte, vídeo poema, enfim, eles estão sendo exibidos, inclusive exatamente A Vida em uma Palavra, está sendo exibido agora num festival de videoarte que está tendo na Argentina essa semana. Eu fiquei muito feliz de ter sido selecionada, esse, inclusive, que eu participo. E que eu apresentei aqui antes, mas depois vocês vão ver no vídeo que vai ser compartilhado no canal do Psil Poético. A gente já está chegando nos momentos finais, eu vou mostrar mais um da série, e depois, não sei se antes de eu mostrar, Gabriela, queria, se você quiser, colocar um trechinho de um poema seu, alguma coisa que você queira mostrar para a gente. A gente está trabalhando aqui que reforça algumas coisas da sonoridade, porque a gente está trabalhando um pouquinho poesia sonora, né? E na poesia sonora, que não é só oralizar a poesia, a gente procura, mesmo se for oralizá-la, a gente reforçar algumas coisas que dê mais sentido sonoro, que ela reforce a sonoridade, né? Por exemplo... Tem poesia no Instagram. Ah, legal. Na minha página no Instagram. Beleza. Qual que é a sua página no Instagram? Divulga, porque aí depois a gente vai lá ver também. Gabi _Mourão_B. Tá. Obrigada, Gabi. Então, para conferir, né, dá para ver esse trabalho da Gabi também, depois a gente vai vendo, ela escreve romance, enfim, escreve... Eu estava escrevendo um livro, agora eu parei para vir projeto. Ah, que bom, que bom. Obrigada por você estar aqui presente, viu, Gabriela? Obrigada. Eu não sei se dá para a gente resumir, né, o mundo em uma palavra, mas a gente, nesse momento, vou exibir mais esse outro vídeo desse trabalho de videoarte, né, Vocalize, desse projeto, que é um projeto, né, que foi dirigido, né, pelo Tiago de Barros. Ele convidou alguns artistas para participarem. Tem atrizes, poetas. Eu participei também com o vídeo A Vida em uma Palavra, e A Vida em uma Palavra ele está disponível tanto no meu canal no YouTube, Brenda Marques Pena, como do Tiago de Barros, e nessa mostra que está acontecendo de videopoesia essa semana, né, na Argentina, essa mostra. Então, eu vou exibir aqui O Mundo em uma Palavra, e a gente vai terminar com ele, mas na volta, o Vitor, se quiser fazer um encerramento também, né? Obrigada ao Psil Poético por essa oportunidade de compartilhar. Eu já fiz oficinas de poesia sonora outras vezes presencial, mas não tinha feito ainda virtual. Então, o Psil Poético, eu encarei esse desafio aí, Vitor. Obrigada, viu? Ô, Brenda, muito obrigado, tá bacana demais, né? Ainda falta um para ser exibido aí. Abriu vários campos, inclusive, assim, esse tipo de expressividade poética, né? Assim, muito bacana. Obrigado você por estar trazendo isso aqui para o Psil, para a gente, assim, agregou demais. Eu ia fazer um improviso aqui, só para não dizer que eu não tentei experimentar nada. Isso aí, experimenta, é isso aí, Vitor. Ótimo. Eu estava esperando. Do Oswald de Andrade, e aí caiu em um aqui que me trouxe uma memória. Eu falei, não sei, vou improvisar ele. Deixa eu ver o que tem aqui. Bom demais. Longo da linha, coqueiros aos 2, aos 3, aos grupos, altos, baixos. Muito bem.
poesia sim, na tora. É mais um poeminha do Oswald aqui. Ótimo. Bom demais, Vitor. Valeu, Brenda. Vou tentando experimentar novas linguagens com seus ensinamentos aí para a gente hoje. Muito obrigado. Obrigada. Olha, gente, oficina é muito importante vocês praticarem. Então, assim, mesmo se não deu para experimentar tudo aqui, é realmente uma provocação de conhecimentos, né, e de experiências também que a gente pode trocar aqui, para vocês depois experimentarem e poderem tá, né, colocando essa experimentação poética em prática também. Gabriela, não sei se você quer falar mais alguma coisa também, porque a gente já está no momento do fechamento e vamos exibir, então, o vídeo O Mundo em uma Palavra. Pode mostrar o vídeo. Tá bom. Obrigada, Gabriela. E a gente vai colocar, então, esse workshop disponível no canal do Psiu Poético. Foi uma honra, um prazer estar participando. Eu convido vocês a visitarem meu SoundCloud, que é Brenda Marques Pena, é só buscar por Brenda Marques Pena. No meu blog também, Brenda Mars, tem wordpress.com, tem várias indicações ali para vocês verem alguns trabalhos também, e o YouTube, Brenda Marques Pena. Eu costumo compartilhar algumas coisas, alguns projetos que eu tenho feito por lá. A Regina falou da questão da pressa. Regina, eu acho que a gente tem que ir no ritmo da gente mesmo, né? Eu vou fazendo várias coisas, e tem momentos que eu me dedico mais a postar, mas outros também, que às vezes a gente quer criar, tá mais voltado para essa, vamos dizer assim, uma forma mais intimista, criar primeiro e depois apresentar. Isso não tem regra, o importante é que a gente continue mergulhando na poesia. Viva o Psiu Poético, 35ª edição dessa história maravilhosa. E viva Haroldo Pereira, que hoje faz aniversário. Então, vamos lá, O Mundo em uma Palavra. Mas aqui, Breno, parabéns. Deixa eu dar os parabéns para o Haroldo também, que eu nem sabia, né, do aniversário. Não sabia que estava entrando numa oficina do Psiu Poético, porque assim que eu li que era poesia sonora, eu já fui entrando. É um prazer participar aqui, mesmo que assim, né, então, de repente, virtualmente, sem a câmera. Acho que é a minha primeira participação no Psiu Poético. Estou emocionada. Muito obrigada. Um abraço a todos. Obrigada. Oi? Que venham muitas outras, então, se essa é a primeira. Amém. Que Regina, está aí o desafio. Você me convidou para fazer essa do olho e ano que vem tem Psiu Poético de novo, porque é uma vez por ano, né? A gente pode até pensar para fazer para o Psiu Poético BH, que tem a data aí já tirada, para ser a partir de 14 de março, e a gente pode preparar um negócio legal aí. Legal, dá a mão aí com o Museu Nacional da Poesia e vamos Museu Nacional da Poesia junto, MUNAP, que é esse espaço maravilhoso. Não sei quando vai poder voltar a fazer atividades presenciais no parque, mas está tendo algumas virtuais de vez em quando, né, Regina? Eu vi uma, na verdade, que teve. Eventualmente, talvez terá alguma coisa, mas se não, gente, busquem MUNAP, o Museu Nacional da Poesia. Tem registros espalhados por aí, como diz a Regina, fotografia, tem um pouquinho, tem um blog, tem um Facebook. Acho que tem mais coisa no Facebook, e o blog ficou parado agora na pandemia, deu uma parada em tudo, né? Mas, assim, né? A nossa turma aqui, acho que todo mundo ficou bem recluso. Mas eu fico impressionada, Brenda, com você, Brenda. Parabéns pela sua trajetória, a atuação aí no cenário cultural da cidade, do estado, do Brasil, do mundo, né? E você é super ativa, te admiro bastante. Parabéns. Obrigada, parabéns, Regina. Obrigada mesmo. Tudo de bom para todos. Viva Psiu Poético. Viva. Só mais uma coisa. Eu vou dar uma... como que funciona esse Psiu Poético? Que eu não tô na agenda. O Psiu Poético ele vai ter várias atividades até 12 de outubro.
está sendo muito pelo canal do Psicopoético mesmo, né? Ontem teve um problema de transmissão, eu não sei, mas tem alguns vídeos Como que é que eles eu já estão faço pra pré-programados. mandar? Pode Eu mandar uma conferir. poesia para o Psicopoético. Pode conferir lá pelo canal Psicopoético. As inscrições acabaram, mas sempre tem alguns espaços de abertura, né, Vitor? Tem Tá momentos de sempre. fruição, não tem? Isso. Assim, durante o evento, inclusive, a gente sempre está tendo espaço de intervenções, às vezes a gente abre. Como esse ano está virtual, assim, em sua grande parte, vai ter um formato híbrido, né? Não sei onde a Gabriela mora, mas se estiver por perto de Montes Claros, dá para ainda participar e intervir de alguns desses formatos híbridos também. Mas o Psicopoético está aberto até o dia 12 de outubro, vão estar acontecendo atividades e recebendo intervenções também. Lembre de conferir, gente, na programação tem psicopoético.com.br e tem hoje uma exibição de vídeo poemas interessantíssimo assim para participar. É só conferir, vai ser hoje à noite. Então, no canal, né, do Psicopoético no YouTube, é só pesquisar lá, Psicopoético, digita isso no YouTube que dá certo, vocês chegam lá no canal. E é realmente uma honra estar participando. Eu demorei a entrar no Psil, porque eu sempre ouvia falar dele, participava do Belo Poético, mas a primeira vez que eu vim, eu fui, né, participar em Montes Claros, eu lembro que o Eno botava muita pilha, às vezes o Rogério falava, você tem que ir lá no Montes Claros ver o Psil Poético. E muitas vezes não dava para ir, era junto com um festival de poesia que tinha em Bento Gonçalves também, que muitas vezes eu ia, era uma data complicada às vezes para mim, mas aí, de repente, o Psil começa a entrar no calendário da minha vida, porque realmente você vai uma vez e apaixona, vira cachaça, né? Uma homenagem aí, vira cachaça, não tem jeito não. Foi uma vez, a tendência é a seguir. Obrigada, Vitor. Salve Haroldo. E aqui, ó, Antiverbo, Psicopoético, sempre organizado pelo Grupo Transa Poético. O Haroldo é a liderança desse processo. Os homenageados desse ano, Cíntia Pinheiros, Sadi Bianchini, Sidneia Simões, Cláudia Willer, Edson Lopes, o Elson de Toledo. Aí, 4 a 12 de outubro, muita poesia dentro, é isso. O mundo em uma palavra para fechar e um abraço para vocês. Um abraço, obrigado, Brenda. Mon valink sa defingum pachuli hu paxalebli prinxin. Pavuntum calus in pachelembre palerimon taxcom bolixer cangro friblete ganem bulhum gaderin canchok zapunye cose filacrabutin gamungum zincaplevira nixel bujong gareblum Nyening katongu manyetin jasengin keklik giklika kavungen abada de konijizantromal gantangachu poleg ginanzabe zengu volinen prexibalen vir Gaximbulhum, Brigiga, Lenja, Treville, Bore, Macor, Lacindo.